Muito bem, queridos, o estudo da lição número 9, a parte de sábado à tarde, vivendo a vida com sabedoria ou vivendo a vida de maneira sábia. Como disse um escritor chamado John Moiter, ele diz o seguinte: a vida vivida com sabedoria nos abre os olhos muito bem para as coisas do céu, como também para o vazio da terra, o que nos faz andar na companhia de Deus para que nós possamos desfrutar a vida de maneira plena e sábia. Isso é sabedoria. A pessoa conhece as glórias do céu, conhece o vazio da terra e anda na presença de Deus. O verso hora da semana, o verso para memorizar, está em Efésios 5, verso 15 a 17. O apóstolo Paulo escreveu dizendo, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Isso é conhecimento. Se a pessoa tem conhecimento do que o espera no céu, a pessoa vai viver uma vida coerente aqui na terra. É a mesma coisa a pessoa que tem conhecimento do valor das coisas nesta terra, como os laços de família, como as amizades que são boas, como, por exemplo, desfrutar a vida de maneira plena, a pessoa vai dar valor para isso. Agora, a pessoa não tem conhecimento desse valor, a pessoa vive a vida de maneira dissoluta, se entrega aos vícios, tem depressão e assim vive a vida assim, de uma forma irregular. Por isso é importante ter conhecimento daquilo que está em suas mãos. Um jovem chamado John Patrick, ele comprou uma casa nos Estados Unidos, já uma casa antiga, e os donos antigos deixaram um monte de coisa velha no sótão, lá em cima, perto do telhado. E John começou a limpar, e foi jogando lá de cima do sótão, pela janela, jogando tudo no quintal. O vizinho do lado esquerdo olhou e viu um quadro que John jogou, e o quadro quase se quebrou, mas dado ele caiu na grama, ele foi preservado, não desmantelou todo. E o vizinho olhou e disse, que quadro bonito. Ô John, esse quadro que você jogou aí, vai jogar fora? Vou, me vende esse quadro, rapaz, dou $10 nele, $10. John disse, pode pegar. O vizinho pegou, pagou os $10 e levou o quadro embora. Depois John quase morreu do coração, quase teve um ataque cardíaco. Sabe quanto valia o quadro? $3 milhões. Era um quadro genuíno do pintor Picasso. Estava lá em cima daquele sótão jogado, porque o dono antigo não tinha conhecimento do valor do quadro, nem John sabia do valor daquele quadro. Jogou no meio do quintal como se fosse um lixo qualquer. Olha o que assim, a falta de conhecimento faz com a pessoa que assim tem algo valioso nas mãos e não sabe o que é. Um homem tinha uma pedra dentro de casa, a pedra ficou no chiqueiro dos porcos, no interior, na chácara dele, foi para dentro de casa, escorou a porta, até que um homem passou lá, um geólogo, olhou a pedra e disse, e essa pedra aí que eu tenho aí, escorando na porta? Você já está comigo há muitos anos. Meu pai mora na Áustria, me deu essa pedra aí, eu uso aqui para escorar aqui as portas para o vento não fazer ela bater. Já esteve no chiqueiro dos porcos, as meninas brincam com ela para lá e para cá. O geólogo olhou e disse, moço, isso aqui é uma pedra valiosa. Você sabe que pedra é essa? Não tenho conhecimento. Isso aqui é um rubi. Isso aqui vale milhões. O homem disse, o quê? Você está brincando comigo. Levaram a uma casa assim, de pedras preciosas. O dono ficou espantado. Tinha uma fortuna naquela pedra velha que eles jogavam de lá para cá. Olha como a falta de conhecimento faz a pessoa sofrer. Quando o apóstolo Paulo falou naquilo que as pessoas valorizam, ele mencionou as diferenças entre a apreciação daquilo que os gentios possuíam e aquilo que os cristãos possuíam. Cada grupo foca naquilo que mais assim dá valor. Por isso o apóstolo Paulo fez questão de dizer, vocês têm que olhar para a vida que vocês tinham no passado e agora a nova vida. Existe, por exemplo, uma diferença muito grande entre o gosto de uma porca e o gosto de uma ovelha. A porca adora uma lama, uma poça de lama, e ela se enrola e ela ronca de satisfação. A ovelha, se cair numa poça de lama, ela entra em desespero, quer sair lá de qualquer maneira. O instinto dos dois animais faz eles irem para aquilo que eles mais gostam. Os pagãos, por exemplo, gostam de bebedeira, gostam de festas ruidosas, gostam de sexo sem controle, gostam de gritaria, de zombaria, violência, drogas e outras coisas mais que destroem o corpo humano. Suas preferências focam o prazer pessoal e carnal, de qualquer maneira. Querem extravasar. Basta a gente olhar no carnaval, o que acontece no carnaval. Os cristãos têm sua preferência em adorar a Deus, praticar a bondade, respeitar o próximo, falar a verdade uns para os outros, cuidar do meio ambiente, valorizar as pessoas, demonstrar amor de forma simples e pensar nas coisas espirituais. Tudo isso dirigido pelo Espírito Santo, cuja finalidade é preparar a pessoa para a segunda vinda de Cristo.
Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 182, ela escreveu o seguinte: coisa alguma é aparentemente mais desamparada e, na realidade, mais invencível do que a alma que sente o seu nada e confia inteiramente nos méritos do Salvador para viver a vida com sabedoria. Pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo, e ele a segurará com mãos que nunca soltará, e ele vencerá todas as batalhas. Luiz Tarísio não conhecia o valor dos violinos que ele colecionava. Vivia de forma pobre. Quando ele morreu, descobriram na casa dele 147 violinos que tinham um valor incalculável. Dentro de uma gaveta empoeirada tinha um genuíno Stradivarius, com mais de 100 anos assim de idade. O violino valia mais de 5 milhões de dólares. E Luiz Tarísio vivia numa pobreza que dava dó. Seu foco era apenas colecionar, não era valorizar aquilo que ele tinha. Vamos estudar nessa semana como podemos valorizar a vida espiritual. Como podemos viver a vida cristã com sabedoria. É o que Paulo queria que os efésios entendessem e o que nós vamos entender essa semana no estudo. Deus abençoe, que haja uma bênção em cada coração. Fique com Deus.